A paz, meus queridos, meu querido, minha querida, é um prazer estarmos aqui e vamos buscar hoje uma revelação especial. Aliás, a palavra de hoje, o estudo de hoje é sobre palavra revelada. O rema de Deus, o rema de Deus para a minha vida e para a sua. Você sabe a diferença da palavra logos e da palavra rema? Eu vou explicar para você hoje. E é importante que você saiba, você vai se apropriar de um instrumento poderoso para você ter de Deus as respostas e as vitórias e os desejos do seu coração sendo satisfeitos pelo Senhor, tá bom? Mas eu gostaria, antes de nós começarmos, que você pudesse se inscrever no meu canal, ativasse o sininho para receber as notificações das postagens, desse um like, fizesse um comentário, um pedido de oração, porque eu estou sempre lendo para conhecer você, tá bom? Mas hoje vou falar sobre a palavra rema, palavra revelada. Nós sabemos que toda palavra expressa na Bíblia tem a sua função, né? Em 2 Timóteo 3, 16 a 17, deixa isso muito claro e diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, há palavras que vão te ensinar quando você lê a Bíblia, vão trazer, sabe, um princípio de Deus para que você possa caminhar nele e ter a vitória na sua vida. Por exemplo, honrai pai e mãe. A gente sabe que a Bíblia expressa que devemos honrar nossos pais, porque se os honrarmos, nós vamos ter a nossa vida prolongada. Isso é uma palavra de ensino. Tem uma palavra de repreensão, não é? Muitas vezes Deus nos repreende, por exemplo, que nós não devemos ter o nosso corpo para prostituição, mas o nosso corpo deve ser para a santificação. Isso é uma repreensão, repreende, olha, não busque, né, a impureza, não viva a impureza, mas o quê? A pureza de Deus, a santificação no seu corpo. Isso é uma repreensão e mais também uma direção. Tem palavras de correção, né, que nos corrige para que nós possamos andar no caminho do Senhor. Há uma palavra que diz assim, que o Senhor está, né, atrás e nos diz, este é o caminho, andai por ele. Todas as vezes que nos desviarmos, o Espírito está falando através da sua palavra, muitas vezes corrigindo a rota. Você sabia que a palavra arrependimento no Novo Testamento é metanoia, mudança de mente. Mas no Velho Testamento é techuvá, que é o que? Voltar ao caminho. Que caminho? Caminho da palavra. Então, muitas vezes a gente tem uma direção da palavra de Deus na Bíblia muito clara, a gente se desvia e o arrependimento é o que? Voltar ao caminho. Também para a educação na justiça, entendemos a justiça de Deus manifesta através das nossas vidas, não é? E tudo isso, a palavra de Deus acontece e é expressa para nós e é revelada para nós a fim de que nós, né, homens e mulheres de Deus, sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Ou seja, Deus faz tudo por nós para que nós possamos ter o melhor de nós mesmos, né? Sermos cada vez mais a semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo, a sua imagem, o homem perfeito e buscarmos a perfeição. Porque a palavra de Deus diz assim, sede perfeito, Deus falando, porque eu sou perfeito. Sede perfeitos porque eu sou perfeito. E nós podemos buscar a perfeição. A gente sabe que a perfeição total vai acontecer quando nós tivermos uma restauração plena, né, na presença de Deus. Mas esse é o nosso alvo, essa é a nossa busca. E a palavra, ela é uma instrumentalidade, é um instrumento usado por Deus para que nós possamos chegar a essa perfeição e nos dar habilidade para toda boa obra, todo o propósito que Deus tem para as nossas vidas. O que é a palavra revelada? A palavra expressa, a palavra inspirada, a palavra escrita, ela é expressa através da Bíblia. Mas a palavra revelada, o rema é o seguinte, quando você vai lendo a Bíblia, muitas vezes
né? Você vai aprendendo, aquilo que eu falei, serve para muitas coisas. Mas, de repente, você está vivendo um momento e você lê um salmo que aquilo parece que sai uma luz que é um holofote para você. Aquilo te salta aos olhos e Deus fala para você, é para você nessa situação, é para você hoje. Eu me lembro que a gente tinha uma causa na justiça e a gente ficou assim, quando você tem uma causa na justiça, você fica assim, o que será, qual a sentença que virá, não é? E a gente sabe que Deus é um justo juiz, né? Porque a palavra de Deus diz lá em Salmo 7:11, Deus é o justo juiz, Deus sente indignação todos os dias, e se você não é culpado, Deus fica indignado por você e te livra, né? Ele é o justo juiz, ele te livra. Mas o que acontece? Você fica, será? O que vai acontecer, né? Eu tenho essa causa na justiça, eu estou esperando de Deus, o que será para mim? E de repente você vai lendo a palavra e de repente você se confronta, foi o que aconteceu conosco, no Salmo 119, 154, que diz assim: defende a minha causa e liberta-me, vivifica-me segundo a tua promessa. Olha, gente, essa palavra você pode ler muitas vezes, mas quando você tem uma causa diante de Deus, quando você está com uma causa na justiça que você precisa que Deus te defenda, você lê isso, defende a minha causa e liberta-me, vivifica-me segundo a tua promessa. Gente, isso é o quê? É um holofote para você, para te guiar nesse caminho, né? Nessas circunstâncias. Isso é a palavra rema. Quando você precisa uma direção específica e Deus vem e traz à luz a palavra de forma, né, sobrenatural, de forma especial para você. Por exemplo, se você tem um problema de família, né? Você sabe que há muitos princípios na palavra de Deus que falam sobre a família, mas aí você se depara com o Salmo 127:1 que diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Aí você lê esse texto e pensa assim: puxa vida, eu tenho edificado a minha casa? Eu tenho feito a minha parte? Se você não tem feito, o Espírito Santo vai começar a falar para você o que é que você tem que mudar. E aí você vai entender isso, vai começar a mudar e aquela palavra vai ficar ecoando na sua mente e você vai falar: se o Senhor não edificar a casa, Senhor, o Senhor precisa edificar a casa, porque mesmo se eu fizer tudo e o Senhor não estiver ali, não vai dar certo. Então você vai começar a falar: Senhor, vem edificar a minha casa. Aquela palavra vai se tornar rema e você vai proferi-la e vai velar sobre ela em oração até que ela se cumpra na sua vida. Eu me lembro que esse foi o texto que eu pus no meu convite de casamento, já até citei aqui para vocês. E todas as vezes que eu tive alguma dificuldade na minha casa, eu falava: Senhor, se o Senhor não estiver aqui, em vão eu vou trabalhar. Então, Senhor Deus, eu quero fazer a minha parte, mas, por favor, Senhor, entra aqui nessa causa, entra nessa questão, entra nessa dificuldade. Senhor Deus, entra nesse problema, chama Deus, invoca Deus. Essa palavra sempre foi um rema para mim nesses momentos. Então, é isso que você precisa, é isso que nós precisamos. Ter tempo de intimidade com Deus, ter relacionamento com Deus. Eu, por exemplo, se eu estou vivendo qualquer situação, qualquer momento de adversidade, qualquer dificuldade, eu entro, né, com Deus em oração, faço um propósito, vou orar uma semana por aquilo, faço uma campanha de oração com algum pastor, com alguma discípula e fico buscando a Deus até que Deus dá a palavra rema. Deus vai me dar uma resposta para aquelas circunstâncias. Eu me lembro que teve uma época que nós estávamos com dificuldade financeira e as dívidas foram aumentando, o cartão, né? Como é que se diz? O crédito negativo vai negativando e o banco vai pagando. E a gente orando, eu comecei a orar, fiz uma campanha de oração, Deus não me respondeu. Na segunda campanha de oração, Deus me falou assim, veio a palavra rema. Deus me deu uma palavra que Deus disse assim: olha, vocês estão vivendo o tempo da provação. Mas quando vocês forem aprovados, né, com fidelidade, vocês terão essa situação revertida. E nós ficamos firmes, sem blasfemar, buscando a Deus
sabedoria para lidar com aquelas circunstâncias, mexendo aqui, mexendo ali, né? Procurando buscar do Senhor estratégias, até que Deus, no momento, levantou alguém que nos ajudou, pagou a nossa dívida e foi um livramento tão grande. E Deus falou, a partir de agora vai ser um novo momento. Tudo isso, né, num momento de intimidade, de busca, onde Deus se revela, às vezes através de um texto, através de uma palavra no seu espírito, e Deus traz a luz, aquela palavra é para você, é para agora, é para o momento, é a resposta, é o caminho. Então busque a Deus, busque o rema do Senhor para a sua vida. Aprenda a ter intimidade com Deus, aprenda a receber o seu comando, para que você possa ter uma vida sempre feliz, sempre próspera, cheia de vitória em Cristo Jesus. Amém.